Vasco e Fluminense amanhã, 4 da tarde em São Januário. É o destaque inicial dos donos da bola desta sexta-feira. Vamos começar com o Vasco. Daqui a pouco nós vamos lá no CT do Fluminense, também treinando, fazendo os últimos ajustes para esse jogo. É o Vasco da Gama na manhã de hoje. O último preparo, o último ajuste para esse jogo, para esse clássico. Nenê segue no banco. Coloca aí. O trabalho é duro e a dedicação é máxima. Ingredientes que estão presentes na preparação cruzmaltina para o grande clássico deste sábado em São Januário, diante do Fluminense para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E apesar da rotina de treinos fechados, no que diz respeito ao meio-campo Nenê, a situação é a mesma. O jogador vai ficar no banco de reservas, como aconteceu na vitória do último domingo diante do Bahia. Uma decisão que é única e exclusiva do técnico Milton Mendes. O Nenê trabalha como qualquer outro atleta e continua trabalhando. Uma decisão técnica, né? Essa é uma decisão que cabe exclusivamente ao treinador, né? A opção por um ou por outro atleta é o livre-arbítrio, né? Pelo entendimento, pelo estudo, pela decisão, né? Que cabe a qualquer treinador. O time cruzmaltino que tenta aproveitar o caldeirão de São Januário para tentar melhorar o retrospecto em clássicos neste ano, já que em 7 disputados foram 3 empates, 3 derrotas e apenas uma vitória. Isso sem falar que o torcedor vascaíno não quer nem mesmo lembrar do último encontro entre as equipes no Maracanã. Quem também sabe a força do time na colina histórica é o atacante Luiz Fabiano, que já atuou no estádio por diversas vezes como visitante. Realmente, estive do outro lado, sei a dificuldade que é jogar aqui. É um estádio místico, uma pressão muito grande, a torcida é uma torcida apaixonada, a torcida incentiva muito o time, desde o começo até o final do jogo. E todas as vezes que eu vim aqui, em qualquer situação, os treinadores pediam muita cautela para entrar ligado, porque jogar contra o Vasco em São Januário foi sempre difícil. Que a torcida vai fazer uma grande festa, como no último domingo, diante do Bahia, ninguém tem dúvida, já que, de acordo com a última parcial, 15 mil ingressos já foram vendidos. Só resta então aos comandados de Milton Mendes a conquista dos 3 pontos, diante de um adversário que está entalado na garganta dos vascaínos. Posso chamar lá o Fluminense, o CT do Fluminense? Já? Então vamos falar um pouquinho dessa preparação do Vasco aí, Roberto. Eu acho que o Vasco está pronto para o jogo, né? É importante esse resultado em São Januário, jogando em casa, com o apoio da torcida. Isso é importante. Tem um lado positivo? Tem, mas só isso não basta. Acho que dentro de um clássico, São Januário e Maracanã, acho que a aplicação ela é fundamental. O Vasco hoje, em comparação ao Fluminense, está numa situação inferior, né? Inferior, quero dizer, o Fluminense vive um momento melhor, mas acho que a superação, a determinação, principalmente em clássico, ela é a razão maior para que o resultado possa acontecer. Então o Vasco joga em casa, tem o apoio da torcida, mas tem que mostrar isso dentro do campo. Uma aplicação muito grande contra um adversário que é muito perigoso, rápido nos contra-ataques, mas jogando em casa o Vasco tem a obrigação de vencer, sim, desde o momento que coloca em prática o que o treinador vai estar decidindo da parte tática, mas principalmente, Edilson, a vontade e a aplicação, porque acho que é isso que faz a diferença dentro de um clássico. E aí, Gonçalves? Não, sem dúvida, o Roberto foi perfeito na colocação dele. O Vasco, por jogar em São Januário, com a presença do seu torcedor, incentivando, o Vasco tem que partir para cima do Fluminense, tem que buscar a vitória o tempo todo. O Vasco está engasgado com o Fluminense, por que não, em função das 2 derrotas no campeonato estadual, tem pouquíssimo tempo, né, que eles se enfrentaram. Então tudo isso pesa nesse momento. Os jogadores do Vasco, eu tenho certeza que estão pensando em vencer esse jogo para dar o troco, para, lógico, ter o prazer de vencer uma equipe, um adversário que eles já foram derrotados 2 vezes nesse ano, né? Então isso aí, quando eu brinquei ontem, até aqui com o Roberto em relação a isso, mas eu falei no sentido esportivo, né, que a gente vive no dia a dia. Nós fomos atletas profissionais, eu tenho certeza que não gostávamos de perder, principalmente para o mesmo adversário, para o rival, 2 vezes
numa competição. Então, apesar de ser outra competição, acho que os jogadores do Vasco têm que entrar muito motivados para vencer o Fluminense no jogo. Rogério Lourenço. Olha, Edilson, eu quero ver no aspecto técnico, né? Eu acho que o Fluminense realmente vive um momento melhor. É uma equipe que não é por acaso, já começou bem o Brasileiro, com 2 vitórias, ganhou do Atlético Mineiro lá dentro, ganhou da equipe do Santos, que vem muito bem, a única equipe invicta na Libertadores da América. Agora, eu venho dizendo aqui durante a semana o seguinte: eu quero ver a equipe do Vasco sem o Nenê, num jogo como esse. Né? O Vasco jogou contra o Bahia já não é uma grande equipe, sem tirar os méritos do Vasco, é claro, ainda jogou com um time misto. Agora, contra o Fluminense, já que o Milton Mendes está tirando, né, o Nenê da equipe por parte técnica, por ordem técnica, é a informação que nós temos, não tem nenhuma informação se diz respeito à parte física, se é alguma questão do Nenê ser negociado, então a gente tem a convicção que nesse momento é por parte técnica, então a equipe tem que mostrar um rendimento melhor sem o Nenê, que eu acho muito difícil. Então, quer dizer, eu acho que acaba sendo um termômetro essa partida para o Vasco em relação ao que o Vasco pode fazer na sequência da competição. Porque o Fluminense, a gente já sabe da equipe que vem formada, que vem bem estruturada desde o início do Campeonato Carioca, vem mantendo uma regularidade muito grande. Então, a minha grande expectativa é justamente no rendimento do Vasco nessa partida. Ronaldo Castro, e aí? Olha bem, é um clássico, todo mundo sabe, até eu não disse nada. O momento Fluminense, como os companheiros disseram, é melhor. Continuam não dizendo nada. Continuam sem dizer absolutamente nada. Mas o que acontece? Ofensivamente, o Fluminense é melhor. Ofensivamente é. E o Abel não vai mudar a maneira de jogar, não importa que seja São Januário, na Penha, no Aterro, não importa. O Fluminense vai jogar da mesma maneira. Agora, vai ser o primeiro jogo em que o Fluminense não terá o Sornosa. Vamos ver como se porta a equipe do Fluminense, porque o Sornosa é um excelente jogador. Um fenômeno. Não é questão de fenômeno, não é nenhum Matheus Sávio, mas é um cara, é um jogador que se encaixou bem. O Ronaldo é 50% da ofensividade do Fluminense. Não, também não vou concordar com mas você. O Scarpa 50% tá voltando, não é, eu sei. Mas olha bem, o Scarpa jogava com Sornosa, agora o Scarpa vai fazer aquela função. É um excelente jogador? Mas de qualquer maneira, casa cheia por parte do Vasco, o Fluminense só tem 900 ingressos. Então vamos ver o bicho que vai dar. Se perder foi porque o Sornosa não jogou. Não é questão de perder, porque esse ano esse vai completar o 3º jogo. Será que vai ter tríplice coroa? Aí não sei. Caminha pra isso. O Ronaldo tá deitado. Agora, olha só, estão falando aí em casa cheia, também botar 15 mil pessoas ali não é difícil não. Casa cheia é 40, 50, 60. 15 mil é... No aspecto de jogar em casa, o Arlindinho, eu acho que o Vasco tem esse fator a seu favor. Joga em casa, joga em São Januário, o estádio que ele treina. É verdade. Agora, o fato do Fluminense ter a pressão de 15, 16 mil torcedores do Vasco não vai fazer a diferença para o time, que jogou contra o Atlético Mineiro na semana passada lá, com a galera em cima lá no Horto, e não ficou morto, muito pelo contrário, ganhou o jogo, né? Ou seja, o fator extracampo não vai influenciar, eu acredito, né? Cada jogo é um jogo, cada história é uma história, no desempenho do time do Fluminense. Pode motivar o Vasco, claro. Acho que sim, mas o Abel é um técnico muito experiente, né? Acho que ele vai armar um time bem montadinho ali contra o Vasco e acho que... É um jogo bom, né? Jogo bom. Vou torcer para dar empate, que eu sou Flamengo, só torço pro meu time ganhar. Pode empatar todo mundo, perder. Né? Se tivesse perder os dois, tava bom pra mim. Mas não tem como, né? Não dá, então empata. Pelo menos tem uma atração no final de semana pra gente assistir, né? Não é o Felipe Massa domingo de manhã, que vai sair em 10º quanto? O Felipe Massa vai sair de 18º e em 10º não chegarás, não é isso? Ô, Roberto. Mas até o que o Rogério colocou, eu acho até legal, né? Porque realmente o Flamengo, aonde vai, lota, enche estádio. Tá. Agora, a capacidade de São Januário hoje está na faixa de 19 mil, né? Porque tem a parte da segurança, principalmente o Corpo Bombeiro. E com certeza a demonstração que a torcida do Vasco deu no jogo passado, vai dar nesse jogo também, vai encher, vai lotar São Januário, né? Dentro da capacidade do nosso estádio, né? Que ali é o nosso estádio, o estádio do Vasco da Gama. Então, são 19 mil, mas 19.500
tricolores e o restante mas se o jogo vascaíno. fosse no Maracanã, né, com Roberto? certeza, poderia ter. O Vasco colocaria 40 mil. O Vasco tem torcida para isso, para colocar 40, 50. Não, 40, 50, 60, 100. Fácil, tem sim. Isso aí é fácil. Assim como o Fluminense também tem, pô. Se fosse no Maracanã, eu vou dizer um negócio para o Fluminense ia. O Fluminense é líder do campeonato. Com certeza. O Fluminense jogou contra o Atlético Paranaense, botou 58 mil. Se fosse no Maracanã, era pouco para quanto? Uns 55 mil, mais ou menos.